Olá pessoal, sou Cristiane Carvalho, mediadora de conflitos e terapeuta integrativa. Hoje eu quero trazer aqui para vocês, quero dividir com vocês um aspecto muito interessante, que eu tive essa experiência durante essa semana e me deu a ideia de gravar esse vídeo. É como se fosse uma blindagem com as nossas emoções através da comunicação e do diálogo. Que é o seguinte contexto, vocês imaginem um contexto bem rotineiro, vamos dizer aí dentro de casa, né? Com quem vocês convivem dentro de casa. Você às vezes trabalhou o dia inteiro, estudou, realizou um dia muito tumultuado, está cansado, chega em casa. E aí você vai lidar com as pessoas com as quais você convive, ou uma pessoa, ou mais de uma pessoa, e de repente aquela pessoa que é muito especial para você, aquela pessoa com a qual você convive, ela vem te relatar às vezes algum aspecto da vida dela. Algum problema, vamos colocar assim, ela vem te trazer um problema, né? E você percebe que aquele problema, aquela pessoa já está ali patinando, está todo dia trazendo aquela dificuldade, vez ou outra você sai para conversar e aquela situação é trazida naquela conversa. E aí você já está com a cabeça cansada e você pensa, poxa, eu quero dar uma atenção para essa pessoa, eu quero demonstrar empatia, eu quero demonstrar compaixão, eu me importo com essa pessoa. E aí quantas vezes a gente se pegou ouvindo e depois você diz a sua opinião, porque quem está de fora costuma ter uma visão mais neutra da situação, um panorama com mais imparcialidade. Então você consegue às vezes ver caminhos alternativos para que a pessoa possa decidir, tomar e talvez se livrar daquele problema ou talvez um caminho para solucionar aquela situação. E de repente você diz aquela opinião, mas olha, fulano, você já pensou em fazer tal coisa? Por que você não faz assim? Por que você não age assado? Por que você não para com isso, ou faz aquilo ou outro? E você percebe que a pessoa não recebe bem aquilo? Às vezes a pessoa até recebe como um ataque. Qual é a dica que eu quero deixar para vocês? Existem algumas técnicas na nossa comunicação que eu trabalho na minha mentoria, que é a observação e a escutativa. Aqui a gente está lidando num contexto onde a gente conhece a pessoa, então você consegue traçar ali um comportamento, você mais ou menos você consegue imaginar o quanto aquela pessoa está comprometida com aquela mudança. Então você desenvolve essa observação e essa escutativa para a gente conseguir separar se essa pessoa está querendo relatar para você o que aconteceu, ela está querendo ficar ali ruminando o problema dela em voz alta, porque às vezes não passa disso, ou se a pessoa realmente quer te ouvir e quer se comprometer com a alternativa à opção que você está gerando. Porque o que eu vejo que acontece muitas das vezes é que a gente, no ímpeto de querer ajudar, é uma empatia que às vezes é meio estranha, porque você gera uma empatia com a outra pessoa, mas você não tem com você mesmo, você não respeita a sua mentalidade, as suas emoções, o seu tempo e a sua energia. Então a gente precisa levar em consideração isso, né? E aí você vai, oferece aquela opinião, aquele caminho, e qual é o sinal que você percebe que a pessoa não acolheu bem? Primeiro, às vezes, o semblante, a linguagem corporal diz muito. Primeiro porque imediatamente a pessoa é reativa, a pessoa se defendeu, a pessoa se justifica ou se explica. Características que são básicas de quem não acolheu bem o que você disse, né? Então, às vezes, independe da forma como você vai colocar também. Mas a pessoa não recebeu bem. Ou a pessoa se explicou demais, ou a pessoa se justificou demais imediatamente. Não, mas eu não faço isso por conta disso, mas não dá para fazer isso. Então você percebe que a pessoa não quer uma solução. Ela quer realmente falar. Ela quer ficar ali. Porque para a pessoa, às vezes, inconscientemente, ela falar do problema dela ou colocar isso para uma pessoa, dividir com uma pessoa, deixa aquele problema para ela mais leve, porque ela divide com você, mas ela de alguma maneira ela também não se compromete com a mudança daquilo. E quantos mal entendidos, quantas confusões, quantos ruídos na comunicação, quantos conflitos às vezes nascem disso. Desgaste nas relações nascem disso. Então qual é a dica que eu quero deixar para vocês hoje? Comecem a observar, a pessoa está só contando para mim? Ou a pessoa está realmente querendo a minha ajuda, querendo o meu apoio, ela está comprometida com essa mudança? Porque se eu já conheço esse filme, essa historinha, essa novelinha mexicana, e a pessoa está sempre na mesma, então vamos olhar com mais carinho, vamos começar a fazer perguntas para essas pessoas, né? Olha, fulano, mas o que você quer? O que você espera que eu te ajude? Como você espera? O que você imagina que você pode fazer, fulano, para reverter isso, para mudar isso? Né? A gente começa a fazer perguntas porque a pergunta ela é sempre um campo aberto e ela não ofende. Ela não ofende e ela demonstra que você tem compaixão, que você tem empatia e que você se importa com a pessoa, né? Outro sinal também que a pessoa não recebeu bem é quando a pessoa às vezes ela pega aquilo de forma tão reativa e te ataca. E você, sem se dar conta disso, você começa a se mergulhar e defender e cair numa espiral que você começa a defender o seu ponto de vista.
E aí, dali nasce, às vezes, uma discussão, ou às vezes você sai magoado ou chateado, ou às vezes sai com peso, porque você não sabe nem por quê. Fala, puxa, mas conversar com fulano tem hora que me cansa. Então, assim, observar, porque qual foi o início dessa conversa? O início desse diálogo? Como foi que começou? Né? E você se vê ali, de repente, defendendo um posicionamento, um ponto de vista, uma ideia que você nem foi o causador, você nem gerou aquilo. Você talvez estaria num outro momento realizando outra coisa, colocando energia em alguma coisa da sua vida. Então, assim, na mediação de conflitos, na minha mentoria, nos meus treinamentos, eu ofereço técnicas que a gente aprofunda muito essas ferramentas, né? E consegue aplicar ela no dia a dia. Então, às vezes, boa parte do desgaste que a gente tem nas nossas conversas é isso. Então, vamos começar a observar, né? Quando alguém vir conversar com a gente começar a observar. O que essa pessoa quer saber? Ela quer saber o que eu digo ou ela só quer contar da vida dela? Ela quer arrastar corrente, como a gente costuma dizer, né? Ela quer ficar arrastando corrente, arrastando aquele problema ali. Porque todos os dias nós escolhemos ter a vida que nós temos. Todos os dias. Isso é inegável, indiscutível. Todos os dias nós escolhemos ter a vida que nós temos. Então, vamos parar e vamos pensar. Se for leve para você só ouvir, ok, tá tudo bem também. Mas se aquilo começou a te incomodar, se aquilo está gerando um desconforto, é algo para a gente observar, tá bem, pessoal? É só isso que eu queria dividir com vocês. Um beijo, até mais!